Oi, pessoal, tudo bom? Bem, gente, essa aula vai ser gravada por motivo de força maior, mas na próxima semana a gente vai estar junto. Fé em Deus, tá bem? Bem, gente, olha, o assunto de hoje a gente vai falar sobre imperativo negativo. Então, depois de dois assuntos mais simples, né, de heterossemânticas e heterogenéricas, a gente volta a falar um pouquinho sobre verbos, tá bem? Mas esse assunto aqui ele é bem simples porque ele já tem uma base lá no presente subjuntivo, assunto que a gente já ministrou aqui também, tá? Então, vamos lá. Quando você fala a respeito de imperativo negativo, o que acontece, gente? Ó, a primeira coisa que você tem que lembrar é que esse tempo verbal, quando você fala a respeito de conjugação, ele é igual ao presente do subjuntivo. Aí a gente sabe que isso aqui tudo vai ter uma conexão. Então, eu tenho o presente do indicativo, que serve de base para o presente do subjuntivo, e, consequentemente, cai aqui no imperativo, tá? Então, a coisa vai puxando a outra. Então, a gente já tem um alicerce que vai fazendo uma junção, uma unificação sobre os conteúdos, tá bem? Aqui ele colocou um exemplo de como é que funcionam todos os verbos. Não importa se ele é regular ou se ele é irregular. O que você vai ter? O que diferencia o regular do irregular no presente subjuntivo e, consequentemente, aqui no imperativo negativo? Porque qual é a diferença dos dois? O presente subjuntivo com relação ao imperativo negativo a respeito de conjugação. É que não tem Joe no imperativo negativo, né? No imperativo afirmativo também. Não tem a primeira pessoa Joe. Exceto isso, o resto todo vai ser o mesmo conjunto, ou seja, as mesmas irregularidades, os mesmos problemas, as mesmas particularidades que eu tenho lá no presente subjuntivo, consequentemente, eu também terei aqui no imperativo negativo. Então, esse radical, ele vai ser, junto com essa desinência, vai funcionar tanto para regulares quanto para irregulares, tal. A diferença é que o radical do regular vai ser invariável, né? Segue aquele mesmo radical, e já os verbos irregulares vão ter, cada um vai ter a sua particularidade, como é que vai funcionar esse radical do começo até o final, com os seus pormenores, tá? Mas também é importante que você lembre, quando você fala a respeito de presente do subjuntivo, que existem as trocas de vogais. Quer dizer, se meu verbo termina com AR, toda a desinência dele é marcada em E. Se meu verbo terminar em ER ou IR, a desinência é marcada toda em A. Então, essa marcação ela vai acontecer aqui, né? E ela vai que se repete lá no, tanto no presente subjuntivo quanto aqui no imperativo negativo. Então, se meu verbo terminar em AR, independente de ser regular ou irregular, estas desinências aqui, ó, emos, en, serão usadas. Se o meu verbo terminar em R ou IR, a gente vai ver que é tudo marcado em A. Aqui ele já começa com exemplos tanto de regulares quanto irregulares. Lembra que eu falei que não importa, porque vai ser sempre o mesmo formato. Vai colocar o radical acompanhado das mesmas desinências, não importa se é para regulares ou para irregulares. Aquela desinência que a gente viu agora, emos, en, ela é aplicada tanto para regulares quanto para irregulares. Aqui ele colocou o exemplo do verbo tomar e cantar. Ó, tomar e cantar são dois verbos regulares. Só vou repetir o radical deles, tá? E conectar as desinências que a gente falou anteriormente, que é o es, e, emos, eis e en. Então, você vê que ele colocou as desinências casadas aí para o verbo tomar e o verbo cantar. No verbo empezar e sonhar, ele já começa a dar a cara dos verbos irregulares, tá? Ó, ele começa a falar do verbo empezar. Olha, o verbo empezar, o que acontece, gente? Ele vai ter a troca desta letrezinha aqui, ó, por um ditongo. Então, vamos falar da primeira irregularidade que ele está apresentando. É a chamada diptongación, que é a ditongação. Então, ele tem diptongación, que é a troca de vogal por ditongo. Nesse caso aqui, vai ser a troca de E por IE, tá? Troca de E por IE é o que você vai trabalhar aqui, tá bem? Então, você vai ter essa troca de E por IE. Lembra que eu falei que isso aqui tudo é a mistura. Lá no presente do indicativo já diz que você deverá trocar essa vogal E por IE nas três de singular e na terceira pessoa plural. Quer dizer, nos outros e vos outros não ocorre a troca da vogal por ditongo. Aqui também, gente, só que aqui não tem jo, né? Então vai acontecer na pessoa de tu, não empieces tu, não empiece usted, não empecemos nós outros, ora, sem ditongo, tá vendo? Ó? Não empeceis vosotros, sem ditongo. E volta a ter ditongo aqui na terceira pessoa do plural. Não empiecem nos teres, tá bem? Então, vamos lembrar da regra aqui, ó. Quando você tiver troca de vogal por ditongo, ou seja, a diptongação, que é a ditongação, essa troca não ocorre nem nos outros e nem vosotros. Isso acontece lá no presente indicativo, presente subjuntivo, consequentemente, aqui no imperativo negativo também, bom?
Aí, verbo sonhar. Aqui eu tive troca de E por IE. Aqui a ditongação é troca de O por E. Diptongação. Não vai acontecer em nós outros e nem em vosotros. Então, não suenes tu, não suene usted, não sonhemos nós outros, não sonheis vosotros e não suene ustedes. Então, você vê que não tem troca dessa vogal O por o E na pessoa de nós outros e vosotros, tá bem? Então, se falar de ditongação, não acontece nos outros e não acontece também em vosotros, tá ok? Vamos seguir adelante. Olha, como eu falei antes, se os verbos terminados em ER ou IR, a gente vai ter radical, não importa se ele é regular ou irregular nesse radical, mas as desinências são as mesmas, todos marcados em A. Lembra que quando a gente viu terminação de AR, todos marcados em E. E agora terminação de ER e IR, todos marcados em A. Independente do verbo ser regular ou irregular. O que vai mudar aqui é apenas o radical de cada um deles, tá? Se o radical é regular, se o radical é irregular. Veja os exemplos aqui, ó. Aqui ele colocou 3 verbos regulares, verbo beber, comer, bebir, tá? Todos os verbos regulares aqui terminados em ER e IR. O que ele fez? Repetiu aqui, ó, o radical de cada um deles, tá? E veio e conectou as desinências. As, a, amos, as, an. Fez a junçãozinha no final. E aqui o verbo querer, ele traz aqui um exemplo de um outro verbo, né, com problema, que é o verbo querer. Esse verbo querer, ele tem uma ditongação, certo, gente? Então, se tem ditongação, ó, ditongação, não acontece nos outros e não acontece em vosotros. Vai ocorrer em todas, menos na primeira pessoa plural e na segunda pessoa plural. Então, não queiras tu, não queiras você, não queramos, ó, sem ditongo, não queramos nos outros, não queirais vosotros e não queramos teres. Então, nosotros e vosotros fica sem a ditongação, tá bom? Aqui, ó, troca de E por IE, tá bom? Vamos seguir para o próximo. Aqui ainda falando de irregularidades, gente, ó. Verbos terminados em o ser, o ser, qual é o problema do radical deles? Ele vai ganhar a letra Z, gente, na frente do ser. Conoscas, né? Não conoscas tu. Você pode ficar pensando, você não é mais aí, é novidade. Não, gente, não é. Isso aqui lembra que a gente falou que é uma escadinha. Isso aqui a gente está vendo, a base dele é lá no presente indicativo. Como é que eu falo eu conheço? Eu conosco em espanhol. Não lo conozco, senhor, tá? Então, no caso, quando eu falo conheço, conosco. Então, quando você vem aqui para o imperativo é igual ao presente subjuntivo. Então, aquele radical que você viu lá, ele segue para cá em todas as pessoas. Essa é a diferença. Lá no presente indicativo, eu falo conosco somente na primeira pessoa do singular. E aqui não, gente. Você vai ter todo o grupo, todo o conjunto com o mesmo problema. Então, eu falo, não conoscas tu, não conosca você, não conoscamos nós outros, não conoscais vosotros e não conoscam ustedes, tá, gente? Então, você vai ver que vai ter todo esse ZC conjugado em tudo, tá? Ele vai seguir para toda a conjugação do verbo, não é só na primeira pessoa, tá bem? Também que nem tem primeira pessoa aqui, no singular. Bem, aí ele dá o exemplo do verbo construir, pedir, pensar e volver, que é o verbo voltar, tá? Olha, o verbo terminados em ir, lá no presente do indicativo, sempre vai ficar voltando para a bagagem do presente do indicativo, porque lá é a base, tá? Ó. Quando você vê lá um verbo terminado em ir no presente do indicativo, ele vai ganhar Y, como a gente está vendo aí, ó. Ele vai ganhar um Y na primeira, segunda, terceira singular e na terceira pessoa plural. Quando ele vier para cá, qual é a diferença? É que o Y vai para todas as pessoas, para toda a conjugação verbal, tal. Tá? Então ele fala, não construyas tu, não construya usted, não construidamos nós outros, não construidais vosotros, não construide nos teus, tá? Então o Y vai para toda a minha conjugação verbal. A exemplo daqui, ó, que o ZC, lá era só na primeira, e aqui ele foi para toda a conjugação verbal. Aqui tem o verbo pedir, gente. O verbo pedir é outro problema. Troca a letra E pela letra I, gente, olha. Então eu falo, não pidas, não pida. Não pidamos, não pidais, não pida. Toda a conjugação verbal levou o mesmo problema. O verbo pensar e o verbo volver, eles sofrem a ditongação, né? Se falarmos em ditongação, não acontece nos outros e não acontece em vosotros, tá bem? O verbo pensar troca aqui, ó, esse E por IE, tá bem? Ó, troca esse Ezinho por IE. E o O troca O por o E. Então eu falo, não pienses tu, não piense usted. Ora, sem ditongo aqui, ó, não pensemos nos outros, não penseis vosotros. E volta com ditongo, não pense nos teus. Aqui, ó, não vuelvas tu, que é o verbo voltar, né? Não vuelva usted, olha sem ditongo, não volvamos nós outros,
não volubais vosotros e não vuelvan ustedes, tá bem? Lembrando que a ditongação não acontece nos outros e não acontece em vosotros também, bom? Mais exemplos de regulares. Professora, tem muitos... Não, gente, quanto mais, melhor, tá bem? A gente vai aprendendo, ficando, ó, craque. Vamos lá, tudo certo. Olha, o verbo contar. Ó, o verbo contar também sofre troca de O por o E. Então, você vai ver que ele vai ter nas pessoas todas, menos em nosotros e vosotros. Não cuentes, não cuentem, não contemos, não conteis e não cuentem. O verbo obedecer entra naquele grupo do verbo terminados em ser, ou ser, o ser, que é a letra Z, ó, que vem aparecendo aqui. Não obedezcas tu, não obedezcas te, não obedezcamos nos outros, não obedezcais vosotros e não obedeça nos teres. O verbo preferir troca essa letrezinha aqui, ó, pelo ditongo ie, ditongação. Não acontece nos outros e não acontece em vosotros também, tá? Ó. Então, não prefieras tu, não prefieras te, não prefiramos nós outros, tá? Ó. Ah, professora, mas aqui tem um detalhe importante, ó. Essa letra E que estava aqui, do E, vira a letra I, ó. Prefiramos e prefirais, e não prefieram, né? Gente, tem um detalhezinho importante. Então, vamos classificar o verbo preferir, ele é um grupo especial, porque ele aqui normalmente ele deveria ficar com a letra E, e aqui ele ficou com a letra I. Então, não vai acontecer só com ele, não. A gente vai ver outros verbos também com esses probleminhas também. Entra no grupo especial. O verbo morrisse, primeiramente você vê que ele é reflexivo, por isso existe pronomes reflexivos, ó, te, se, nos, os e se. Todo verbo reflexivo existe pronomes reflexivos. E aqui eu vou trocar O por o E. Porém, você vai perceber que nos outros não vai ficar com O, né, gente? Ó, nem nos outros, nem vos outros. Ficou com U. Assim como o verbo preferir ficou com I, tá vendo? E não com E. Então, não mueras tu, não se mueras te, não nos murramos, ó, com U. Não os murrais com U e não se muera. Então, outro verbo especial. Verbo mentir também vai seguir o mesmo pacote do verbo preferir. Troca de E pelo IE, né? Menos e nos outros e vos outros, que ele vai ter letra I, gente. Ó, mintamos e mintais. Não mientas tu, não mientas te, não mintamos nos outros, não mintais vos outros e não minta, tá? E o verbo servir segue o mesmo exemplo do verbo pedir, gente, ó. Ele vai ter I em todas as pessoas. Aqui também, ó. Não sirvas tu, não sirvas te, não sirvamos nos outros, não sirvais vos outros e não sirvam nos teus, tá bem? Bem, agora ele vai começar a ter o pacotinho, né? Vai ter uns quadrozinhos sobre os verbos totalmente irregulares. E esse totalmente irregulares também, ele vem muito da questão, alguns deles derivam da primeira pessoa do presente indicativo, como verbo tener, verbo venir e outros também que a gente vai ver. Mas no caso do verbo ser e verbo ir, ele nem ponte com o presente indicativo ele tem. Ele é um caso bem especial realmente, gente, ó. Porque lá no presente indicativo, para falar do verbo ser, eu falo eu sou, tu eres, ele és, bem diferente de seas, né? Então, esse está mais parecido com um seja do português, só tirar o J, né? Seas, não seas tu, não seas te, e aí vai. O verbo ir também. Lá no presente indicativo, fala eu vou, tu vas, ele vai, e aqui é badias, né? Não badias tu, não badias te, não badiamos nós outros. Segue um modelo próprio nessa conjugação verbal. Agora, o verbo tener e o verbo venir, venir, que é o verbo vir, ele já tem uma linha parecida com o presente indicativo, porque eu falo, para falar eu tenho e eu venho em espanhol, eu falo eu tenho e eu vengo. Então, aqui, que não tenhas tu e não vengas tu. Então, esse G que você está vendo aqui, ele já vem lá do presente. A diferença é que lá no presente indicativo, você vai ter só na primeira pessoa, tengo e vengo. E a parte da segunda pessoa fica diferente. Aqui não. Esse G, ele segue para para toda a minha conjugação verbal, ó. Não tenhas tu, não tenhas te, não tengamos nos outros, não tenhas vos outros e não tenha nos teres. E aqui o verbo venir, ó. Não vengas tu, não vengas te, não vengamos nos outros, não vengas vos outros e não venga nos teres. Bom? Mais verbozinho, gente, ó. Aí este grupo aqui é simples, gente, porque ele segue o mesmo modelo do tener e do venir. Ele segue a derivação do presente indicativo, porque verbo poner, que é o verbo pôr, para falar eu ponho, é de eu pongo. Para falar eu saio, que é o verbo salir, não é o verbo salgar, gente, o verbo salgar é salar, né? Então, o verbo salir é de eu salgo, então aqui fica salgas. O verbo ser é de eu hago, e o verbo descer é de eu digo. Então, você vai perceber que esse radical que ele aparece com G aqui, ele já deriva do presente indicativo. Então, quando eu falo não pongas tu, não salgas tu, não algas tu e não digas tu, ele já segue o padrão do presente indicativo. Ó. Não pongas te,
não salga você, não haga você e não diga você. Então, assim, já segue a linha lá do presente do indicativo, tá? Esse G já vem de lá. Só que aqui ele vai para toda a conjugação verbal, e lá só é a primeira pessoa, tá bom? Bem, aqui ele vai para o último bloco já, tá vendo, gente? Ele vai falar aqui do último bloco de verbos. Ele fala do verbo ir, saber, ir-se. Oír é ouvir. Também deriva da primeira pessoa do presente do indicativo, que eu falo de oigo, que é o ouço, e aí ele vem para cá, oigas. E o G segue, a exemplo dos demais, para toda a conjugação verbal. Não oigas tu, não oiga usted, não oigamos nós outros, não oigais vós outros e não oigam nos teres. O verbo saber, gente, ele já entra naquele grupinho do verbo ser e do verbo ir. Ele segue um padrão diferente do presente do indicativo, ele já sai da linha dos demais, tá? Quando eu quero falar eu sei em espanhol, na primeira pessoa, é eu sei. Eu sei, tu sabes, ele sabe, totalmente diferente. Aqui ele já vem com P, gente, ó. Não sepas tu, não sepas você, não sepamos nós outros, não sepais vós outros e não sepa nos teres. Então ele já segue um perfil totalmente diferenciado. O verbo ir, ser, ele tem a mesma conjugação do verbo ir, badias, badia, badiamos, badiais e badiam. Qual é a diferença com relação ao verbo ir e o verbo ir-se? É o contexto. Quando você usa o verbo ir-se, quer dizer que você está saindo, se retirando de algum lugar, né? Me voy, quer dizer, eu vou embora, né? Então, nesse caso, relacionado a você mudar de contexto. E na ortografia, o que muda é porque ele fica reflexivo, e aí tem que colocar o pronomezinho reflexivo no começo, gente, como a gente falou antes. Te, se, nos, os e se. Sempre que eu tiver um verbo reflexivo, tenho que colocar os pronomes reflexivos, tá bem? Vamos aqui para treinar um pouquinho, gente, ó. Ele quer que você marque a alternativa que traga todos os verbos, o verbo que completa a frase conjugado no imperativo negativo, tá bem? Vou sair desse módulo para poder conseguir responder. Aqui que eu tenho, gente, ó. Ele quer, na pessoa de tu, o verbo correr. Primeiro passo que eu vou pensar. Se o verbo é correr, eu quero ter desinência A, porque sempre é contrário. Se terminar em R sempre com A. Se terminasse com AR, que seria com E. Então, onde é que eu vou ter A? Na B, na C e na E. Como ele quer o sujeito tu, então eu vou colocar corras, tá? Ó. Então, eu coloco aqui. Deixa eu destacar aqui, tá bem? Ó. Corras, tá? Ó. Por favor, não corras por el pasillo, né? Por favor, não corra pelo corredor, tá bem? Aqui eu tenho, gente, ó, sai desse módulozinho. Ele quer o sujeito vosotros e o verbo é salir. Acabamos de ver o verbo salir, né, gente? Se ele termina com IR, ele tem que ter terminação de A. Então, eu vou ter terminação de A na A, salgas, e na letra C, salgais. Como ele se refere a vosotros, sempre esse negócio de ais, eis, geralmente se refere a vosotros. Então, eu tenho aqui, ó, desinência ais, letra C, não salgais, não confundir com o verbo salhar, que é o verbo salar, né? Salgar. Então, eu tenho essa resposta como correta, tá, gente? Ó, salgais. Não salgais hasta que regressemos ao mercado. Ou seja, não saia, né? Até que a gente volte do mercado. Não saiam. Saiam. Bem, na terceira questão, vamos para cá. Eu tenho o sujeito teres, né? E ele quer o verbo levantar. Ó, levantar-se, melhor dizendo, porque ele tem um pronomezinho aqui, né, gente? Então, levantar-se. Se ele quer o verbo levantar-se, o verbo terminado em AR, levantar, então tem que ser com E. Então, eu vou ter E aqui na na letra B, e eu vou ter E aqui, não, só vou ter E na primeira, o resto tudo vou ter E. Só que levantarem no F aqui já não está relacionado aqui a imperativo, tá? Levanteis, levantem ou levantes. Vai ser um desses três aqui. Aí vamos eliminar pelo pronome, gente, ó. Como ele é o verbo levantar-se, para os teres, eu tenho o pronome se, que é obrigatório utilizar. Então, eu tenho um C na letra C aqui, ó, já que esse está descartado, né? Eu tenho um C aqui e tenho um C aqui. Como a desinência para os teres termina sempre em N, né? No imperativo negativo, então o gabarito correto seria C, levantem, como resposta correta. É isso que eu terei, ó. Não se levantem muito tarde amanhã, né? Não acordem muito tarde amanhã, né? Pronto, próximo. Aqui eu tenho o sujeito nós outros, o verbo é o verbo poner, né? O verbo pôr. No caso, poner-se, porque ele botou os pronomezinhos aqui na frente. Então, como se refere a nós outros, eu tenho nos aqui. E aí, como é um verbo terminado em ER, eu tenho a, amos, né, no caso. Então, eu tenho amos aqui na desinência para a letra E. Não tem outra alternativa que eu possa nem ficar em dúvida.
A única desinência que eu tenho amos aqui vai ser essa letra E, porque as outras não tem. Vai ser hieramos, que é imperfeito subjuntivo. E aqui ponemos que é presente. Então, amos só você vai ter aqui na letra E. Não nos pongamos tristes. Não é para ficar triste, gente. Lo más malo já passou. Né? O pior já passou. Bem, aqui ele coloca. Não ustedes, sujeito ustedes, lembre-se, ustedes tem que terminar com N. Muy alto en la sala. Então, no caso aqui vai ser o verbo hablar. Como é hablar, tem que terminar com EN. Então, onde é que você vai ter que encontrar EN? Só aqui, gente, ó. Verbos terminados com AR serão marcados com E, gente. Verbos terminados com IR e ER marcados com A. Então, sempre com essa trocazinha para você não confundir, tá? Ó. Não hable muito alto en la sala. Então, não fala muito alto na sala. Verbo conduzir, né, gente? O verbo conduzir termina com IR, né? Então, se termina com IR, desinência em A. Se termina em UCIR, vai ter que ter o Z. Então, ele vai ter Z aqui, ó, conduzca e conduzcas. Como se refere a tu, então tem que terminar com as, né? Conduzcas. Dessa forma aqui, gente, bonitinho, ó, tá vendo, ó? Não conduzcas rápido por esta calle, é peligrosa. Então, não dirija rápido por esta rua, é perigosa, tá? Na 7ª frase, vosotros é o sujeito, então lembra do as e do eis que eu falei, né? E aqui o verbo comer. Como o verbo comer termina com ER, então tem que ter as. Onde é que eu botei as aqui, ó? Na letra A, né, galera? Ó, as aqui. Então eu vou ter aqui o as, marcando a minha desinência, ok? E aqui, não ustedes volver muy tarde de la fiesta. Olha, o verbo volver, ustedes vuelvan, né? Desinência dessa forma, né? Vuelvan. E aí você tem a última questão agora. Vamos lá, a próxima. Não apagues, né? O verbo apagar, terminado com E. O verbo AR, né? Vai ser marcado com E. Não apagues. Ok? Deixa eu abrir aqui. Bem, gente, deixa eu encerrar essa aula, tá bem? Deixa eu encerrar essa aula. E a gente vai ficando por aqui. As dúvidas que vocês tiverem, a gente vai tirar na próxima aula. Tá bom? Qualquer dúvida que você tenha, a gente tira essa dúvida na próxima aula. A gente já começa tirando as dúvidas. Com fé em Deus, logo a gente estaremos juntos. Até a próxima.